Então, pessoal, o próximo princípio processual, a próxima garantia fundamental do processo que eu quero ver com os senhores é o acesso à justiça. Vamos entender o que significa o acesso à justiça. Uma primeira referência normativa que eu tenho para trazer para os senhores se encontra no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que prevê: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é a fórmula que nós temos para tratar da isonomia, que tem como um dos sentidos a ideia de inafastabilidade da jurisdição. Inafastabilidade da jurisdição. Não se pode, portanto, o Estado se afastar, se eximir, se abster de exercer jurisdição. Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer tipo de demanda. Você pode formular qualquer pretensão em juízo. E o Estado vai ter que dar o jeito dele de julgar. Essa é uma característica da jurisdição. A inafastabilidade da jurisdição. De um outro modo, isso significa dizer que todos têm acesso à justiça. Essa garantia é fundamental do acesso à justiça. Nós temos um amplo e universal acesso à justiça. Nós temos um amplo e universal acesso à justiça. Porque realmente entre nós, talvez o Estado brasileiro, que tem várias críticas reais a serem feitas, críticas construtivas, todos querem o bem da nação, mas em relação ao acesso à justiça, nós despontamos aí como um dos melhores. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico cláusulas, regras, dispositivos que restringam o acesso à justiça, que proíbam a ida à justiça. Então, veja, o Poder Judiciário está de portas abertas não apenas para os nacionais. Um estrangeiro de passagem pode ir a juízo? Pode. O cara veio aqui, atracou no Cais do Porto ali, desceu com aquele estereótipo de turista, aquela pele branca com papel opaco, aquele chapelão, aquela camisa florida, abotoada, aquela câmera pendurada no pescoço. Vai dar ruim, sim ou com certeza? Deu ruim. Sofreu algum problema qualquer. Turista, ele vai ficar uma semana no Rio de Janeiro. Ele pode bater nas portas de um juizado, ele pode pedir uma tutela de urgência se for necessário, pode pedir uma liminar, pode. Mas ele é estrangeiro, ele não paga imposto no Brasil. Ele nunca pisou no Brasil. Hoje é o primeiro, ele entrou, hoje ele peticionou. Foi o primeiro dia dele no Brasil. Hoje é o primeiro dia dele no Brasil. Nunca botou o pé aqui, tem nada aqui. Ele pode ir a juízo? Pode. Porque nós temos um amplo e universal acesso à justiça. Falaremos mais sobre isso com o passar da exposição aqui. Mas vamos voltar ali o dispositivo. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, parte final que eu quero concentrar aqui, lesão ou ameaça a direito. A lesão, meus amigos, então, lesão a direito. Isso é o que se chama, você vai pedir então uma reparação. É uma tutela, nesse caso uma tutela jurisdicional, né? Tutela reparatória. Então nós temos a tutela reparatória. Alguém me gera um dano. Já gerou dano. Já houve a lesão ao meu direito de não sofrer dano. Eu posso ir a juízo e buscar uma indenização? O que é indenização? Olha, indenização. O que é tornar indene? A partícula in não significa negação? Então, indenização, você sofreu dano e quer ficar indene. Indene é não dano, é sem dano. Indenização
é eliminar o seu dano. Então, se você sofreu um dano, se você sofreu um prejuízo de 10 mil reais no seu carro, qual vai ser a sua indenização material? 10 mil reais. A indenização não é para você ter lucro. A indenização é para você não ter dano. Ficar no 0 a 0. Sofreu um dano de 10 mil, qual vai ser a indenização? 10 mil. Isso é tutela reparatória. Isso é para solucionar, para corrigir uma lesão a um direito. Ok? Isso se encontra ali no dispositivo, na palavra lesão. Então o Poder Judiciário pode agir no sentido de eliminar lesão, de corrigir, de reparar lesões ao direito sofrido? Sim, pode. Mas não apenas. Essa é a tutela clássica, convencional. Nós temos também a proteção a ameaçar. A parte pode ir a juízo para uma proteção a uma mera ameaça a direito. Então aqui nós temos uma ideia de prevenção, chamada tutela preventiva. Chamada tutela preventiva. É claro que no exemplo que eu dei, vai sofrer dano. Você não vai entrar com uma ação porque você está visualizando que daqui a 30 segundos aquele carro que vem na contramão desgovernado vai bater no teu. Não, aí não tem o que fazer. Né? Esse ato é instantâneo. Mas em alguns casos, você imagina, você está aí no conforto do seu lar, é uma sexta-feira de manhã. É uma sexta-feira de manhã. Você mora em frente a uma praça e você percebe uma movimentação ali e começa a chegar centenas de caixas de som, faixas da Furacão 2000, venham visitar o mais temido, o mais aguardado baile funk da localidade, em frente à sua casa. Já começou a ter o barulho? Já começou a incomodar o seu sossego? Não. Mas está em vias de acontecer? Sim. Você está em ameaça de sofrer essa lesão a um direito seu, a sua intimidade. Você que trabalhou a semana inteira e estava essa sexta-feira doido para curtir a nossa sexta-feira que nós curtimos. Como é que se curte sexta-feira? Deitado num bom sofá com uma cervejinha, vendo sua televisão. Essa é a nossa noitada. Noitada dos velhos. Aí tem em frente à sua janela um aparato de 350 caixas de som das maior volume. Vai quebrar o teu vidro. Você pode ir a juízo? Pedir uma tutela de emergência, de urgência, para impedir aquele evento noturno? Pode. Mas você não sofreu dano ainda. Você não sofreu, mas você está na iminência de sofrer. Então a ameaça ao direito é quando tem uma iminência, um dado concreto de que a ameaça ao direito, a lesão, vai acontecer. Quer dizer, você precisa esperar a empresa poluir o meio ambiente? Ou você pode acompanhar para ver se aquele processo... O Estado faz isso o tempo todo. Só libera os alvarás se você demonstrar que você tem condições de não gerar poluição ambiental. A fábrica mudou alguma questão lá qualquer. Pode o Ministério Público ir a juízo dizendo que daquele jeito, daquela alteração, vai poluir o meio ambiente? Não poluiu ainda não. Mas o Ministério Público pode ir a juízo, ou no município do Rio de Janeiro, lá, pode, um ente público pode ir a juízo em face da empresa para obrigar que ela instaure filtros para conter poluição ambiental? Não só pode, como deve. Proteção do meio ambiente. A ideia é justamente evitar que os danos sejam consumados. Porque no meio ambiente, quando você vai agir com toneladas de óleo despejado, já é tarde, filho. Aí demora décadas para corrigir. Para restaurar aquele estado de coisas, demora décadas. Para o peixinho... Veja, como é que vai despoluir a Baía de Guanabara agora? Não é assim tão fácil. Prometeram pra gente na Olimpíada, né? A gente caiu nessa. Perdeu essa oportunidade, já era. Demora. Demora. Não é que nada é feito. Às vezes é até feito, mas é um grão de sal que não vai salgar a lagoa, o rio. São atitudes que demoram. Então, para evitar uma consumação de um dano quase que incorrigível, tá aí a tutela.
preventiva. Uma prevenção, uma precaução para que a lesão não se consume. Nos dois casos você pode ir a juízo? Pode. Veja, nós temos um amplo acesso à justiça. A própria Constituição fala que você pode ir a juízo para buscar uma proteção a uma ameaça. Uma mera ameaça. Ok? Agora a parte inicial. Vimos a parte final. Vimos o que é apreciação do Poder Judiciário, parte do meio também, todos podem ir a juízo. A parte inicial, a lei não excluirá. A lei não excluirá. Então parece que esse acesso à justiça, ele só é protegido, ele só não pode ser violado pela lei. Quando diz a lei não excluirá, é uma vedação ao que o legislador crie obstáculos, empecilhos, claro. Isso está claro ali. Mas é só a lei? Quer dizer, pode o chefe do Poder Executivo, então, mexer no Judiciário? Pode o chefe do Executivo criar decretos que impeçam a ida à Justiça? Não, naturalmente que não. Porque o Executivo está vinculado à legalidade estrita. E o Constituinte entendeu que colocando lei ali já representaria todos. Então, o termo lei ali significa, na verdade, que o Estado não pode. O Estado lato sensu. Não pode a lei, o legislador, não pode o administrador, o chefe do Poder Executivo, o Executivo, não pode nem o Judiciário. O Judiciário pode criar autoproteções para que não se consiga a justiça. Não, nós juízes decidimos que está muito difícil ser juiz, muito processo para julgar. O seguinte, quem não pode proibir a ida a juízo é a lei, e nós não somos a lei. Nós somos o judiciário. A Constituição não proibiu que nós, judiciários, nos rebelemos e vamos dizer que ninguém mais pode ir a juízo. Então nós, judiciários, vamos fechar as portas. Pode? Não pode. Aquele termo a lei ali, o termo lei, significa, na verdade, o Estado. O Estado como um todo. Nós vamos conceder uma interpretação ampliativa, portanto, uma interpretação extensiva daquele termo lei. Tanto é assim, se vocês forem perceber bem, partindo agora, voltando para o CPC, que tínhamos para falar da Constituição era isso. Agora, olha o que o artigo 3º do CPC, lá em cima tem CF, né? Artigo 5º, 35, CF da Constituição Federal. Aqui está só o artigo 3º. Se não tiver o diploma normativo é porque é o CPC. Artigo 3º do CPC. Ele prevê: não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Na essência, ele é igual ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, mas a redação é diferente. O que nós terminamos de ver lá no dispositivo da Constituição, artigo 5º, inciso 35, eles começavam dizendo: a lei não excluirá. E o CPC disse: não se excluirá. Primeiro que o próprio CPC é uma lei, né? Então ele não colocaria mesmo ali a lei, que eu já sou a lei, eu, CPC, já sou a lei. No máximo ele diria outra lei, mas não é só por isso. É porque ele quis passar essa ideia de que o Estado não excluirá. Não é só o Poder Legislativo. Não se excluirá. Seja o Legislativo, o Executivo ou mesmo o Judiciário. Então, essa interpretação que eu lhes passei no texto da Constituição, o legislador em 2015 concretizou. Não se excluirá da apreciação jurisdicional. O que consta na Constituição? Da apreciação do Poder Judiciário. Mas qual é o sentido? Todos podem ir a juízo para buscar jurisdição. O que se busca, nós não vimos, é a tutela jurisdicional. E na aula introdutória sobre jurisdição, acho que foi o final da primeira aula, começo da segunda aula, por ali, o que nós falamos sobre jurisdição? Jurisdição é uma atividade, é o que se faz. Judiciário é uma estrutura do Estado, é quem faz. O judiciário presta jurisdição, mas não é apenas o judiciário quem presta jurisdição. O legislativo, excepcionalmente,
presta jurisdição como uma função atípica no julgamento do impeachment. Nós falamos da arbitragem, a arbitragem como jurisdição privada. Vai aparecer a seguir aqui de novo. Quer ver? Vou até trazer agora. É o parágrafo primeiro, desse artigo 3º. Olha ali, ó. É permitida a arbitragem na forma da lei. E a arbitragem não se dá perante o Poder Judiciário. Por isso que o legislador, em 2015, atualizou o sentido do que o Constituinte, em 88, disse. Ele não colocou a lei não excluirá. Ele falou não se excluirá. Qual é o sentido nós já estudamos. Ele não falou apreciação do Poder Judiciário. Ele falou apreciação jurisdicional. Muda, amplia. Porque a jurisdição não é prestada apenas pelo Judiciário. Apreciação jurisdicional significa incluir também a arbitragem, que é jurisdição privada. E o final é igual. O que se protege? A apreciação tanto de uma ameaça, tutela preventiva, quanto de uma lesão, tutela reparatória. Isso é importante, bastante importante. Sobre a arbitragem, nós vamos ter um momento mais preciso para falar sobre a arbitragem. Rapidamente aqui, resumidamente, a arbitragem, que nós veremos nos métodos alternativos, mas a arbitragem ela é regida pela Lei 9.307 de 96. O STF já teve a oportunidade de afirmar a constitucionalidade da arbitragem, desse modelo da arbitragem, pela SE 5206. SE é sentença estrangeira, homologação de sentença estrangeira. É o número da decisão. É o tipo da decisão, SE, e o número dela, 5206. E o STJ concede natureza jurisdicional à arbitragem, como nós estamos vendo aqui. Essa natureza jurisdicional da arbitragem, os senhores podem encontrar, a título de exemplo, no STJ, o conflito de competência 111.236. É um julgado. É o tipo de julgado, CC, conflito de competência. É o número do julgado, 111.236. Mas temos mais coisa para falar sobre a arbitragem. Só porque eu mencionei ali, ó, parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Qual é a lei atual? Lei 9.307 de 96. Falaremos mais sobre isso depois. Mas esse parágrafo 1º, ele naturalmente complementa o caput quando diz apreciação jurisdicional. E a apreciação jurisdicional não se confunde com aquela prestada exclusivamente pelo Poder Judiciário. Ok? Para fechar a leitura ali do artigo 3º, tá? Vou trazer os parágrafos 2º e 3º desse artigo 3º. Então, artigo 3º, parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Consensualidade. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos. Volta. Parágrafo 2º falou em solução consensual. Parágrafo 3º continua falando conciliação, mediação e outros. Significa então que a conciliação e a mediação são espécies do gênero consensualidade, solução consensual. Tá? A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão, é um dever, deverão ser estimulados por juízes, por advogados, por defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Todos os sujeitos do processo devem estimular, devem promover a solução consensual. Então é a ordem da consensualidade. Consensualidade. É um novo modo de se pensar também o processo civil.
processo civil orientado pela consensualidade. Nem sempre dá para se obter uma consensualidade, mas o Estado deve tentar alcançá-la. Se os senhores forem ao artigo 139 do CPC, vou trazer aqui, ó, dos poderes, dos deveres, da responsabilidade do juiz. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. Então, uma incumbência do juiz. Olha o inciso 5º. O que é uma incumbência do juiz? Um dos deveres do juiz. Promover a qualquer tempo a autocomposição, consensualidade, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores. Indo ao artigo 165, senhores verão que dentre os auxiliares da justiça, nós passamos a ter os conciliadores e os mediadores judiciais. Dos conciliadores e mediadores judiciais. Eu não estou preocupado com o caput, não, do 165. Ele vai dizer que os tribunais devem criar centros judiciários para a solução dos conflitos. Esse centro vai ser responsável pelas sessões e pelas audiências de conciliação e mediação, tudo mais. Eu quero tratar, não vou nem tratar, vou só mencionar, tá? Os parágrafos 2º e 3º desse artigo 65, que vai dizer o que o conciliador faz, o que o mediador faz, quando que ele deve atuar. Nós vamos tratar disso melhor, o que é a conciliação, o que é a mediação, num tópico chamado método alternativo de solução dos conflitos. Logo mais, nesse período ainda, quando nós vamos tratar da arbitragem, inclusive. Vai ter uma aula inteira para tratar só disso. Quais são esses métodos alternativos, o que é conciliação, o que é mediação, o que faz o conciliador, o que faz o mediador, o que é a arbitragem, o que o árbitro faz. Eu estou passando isso para os senhores agora, para que os senhores percebam que a tutela jurisdicional não significa necessariamente tiro, porrada e bomba. Não significa necessariamente uma parte de um lado, outra parte do outro lado, totalmente antagônicas, em polos distintos, e um juiz no meio, não em cima, né? Um juiz no meio que vai julgar. Nós acabamos de falar da cooperação, construção, uma comunidade de trabalho. Agora vem a consensualidade. Essa ideia de consensualidade, seja pela conciliação, seja pela mediação, a própria ideia de arbitragem, nós veremos no momento próprio tudo isso. Mas isso atua no sentido, isso vem da doutrina norte-americana, a chamada justiça multiportas. Justiça multiportas. Que vem de multi-doors courts. Cortes com multiportas. Multi-doors courts. Tribunais, justiça multiportas. O que significa isso? Quando a parte vai acessar a justiça, quando a parte vai acessar o aparato responsável por prestar jurisdição, ela deve ter várias portas para escolher qual vai entrar. Ela deve ter a porta, acessar o aparato de justiça, tá? Deve ter uma porta para arbitragem, deve ter uma outra porta para a consensualidade, mediação, conciliação, uma outra porta para o tiro, porrada e bomba. Qual é o tiro, porrada e bomba? É a jurisdição clássica. É a jurisdição convencional, na qual o Estado, o juiz vai ao final decidir na marra o que ele quer. Só que essa opção de tiro, porrada e bomba, de uma decisão adjudicada, uma decisão imposta na marra, porque eu sou juiz, quem manda sou eu, não é a única opção. As partes podem agir, o processo pode ser conduzido de modo distinto. É isso que significa justiça multiportas. A arbitragem de um lado, o processo judicial do outro. No processo judicial, nós temos a via da cooperação, nós temos a consensualidade, que se somam ao método clássico de jurisdição prestada de modo soberano pelo juiz. Então, o acesso à justiça, ele evoluiu, isso é uma evolução. O artigo 3º, ele é mais denso, teoricamente, do que o seu correspondente na Constituição Federal. O artigo 3º do CPC
é qualitativamente, estou falando de hierarquia, estou falando de qualidade teórica, ele é qualitativamente melhor, mas bem elaborado, do que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Ok? Então, justiça multiportas, inserido nessa análise do acesso à justiça. Não acabou. Falta um último tópico. Também o acesso à justiça, ele passa por aquela análise de um acesso à justiça formal, ultrapassado, e um acesso à justiça substancial. Então, uma primeira leitura do acesso à justiça formal, era a preocupação, literalmente dizendo, com a entrada no Poder Judiciário, com o acesso ao Poder Judiciário. Bom, inicialmente, havia apenas a previsão no ordenamento jurídico de que todos têm acesso à justiça. Mas na prática, todos conseguem ter acesso à justiça? Essa é a preocupação que nós vimos enfrentando aqui, não é? As garantias fundamentais devem sair do papel e virar realidade prática. E aí, nesse contexto de transformar a realidade prática quanto ao acesso à justiça, nós tivemos a participação muito importante dos professores Mauro Capelletti, um autor italiano, e do professor Brian Hart, professor norte-americano. Professor Mauro Capelletti, professor de Direito Processual Civil na Universidade de Florença. Professor Brian Hart, professor de Direito Comparado, que analisa, que compara os ordenamentos jurídicos, os sistemas jurídicos, da Universidade de Harvard. Eles se conheciam porque um era professor convidado na outra universidade. Então, o Brian era professor de Harvard e o Capelletti era professor convidado em Harvard. O Capelletti era professor em Florença e o Brian era professor convidado em Florença. Então, havia uma comunidade acadêmica nessas universidades, eles se conheciam e eles resolveram fazer um estudo. Veja, Mauro Capelletti, professor de processo, Brian Hart, professor de Direito Comparado. Eles se uniram e fizeram um estudo sobre o processo a nível mundial. Comparação entre as realidades do mundo. E esse foi o chamado Projeto Florença. Projeto Florença, que foi desenvolvido na Universidade de Florença pelo professor Mauro Capelletti, com o apoio do professor Brian Hart. Esse Projeto Florença tinha como finalidade investigar a realidade prática do acesso à justiça. Então, o que Mauro Capelletti fez? Pegou um formulário, pegou um papel e escreveu: olha, aqui na Itália, falo de Florença, prazer, Mauro Capelletti. Nós temos a previsão no ordenamento jurídico, diz a Constituição italiana, que todos têm acesso à justiça. Mas, ao colocar isso em prática, não é fácil ir à justiça, não. Então eles dão com uma mão, tiram com a outra. Pode ir à justiça, mas quando você vai na prática e a juízo, não dá. Nós temos vários problemas que, na realidade, impedem a potencialidade dessa garantia de acesso à justiça. Então aqui na Itália, apesar da Constituição falar que pode ir, não é tão fácil ir, não. Por esse problema. Pegou aquilo, botou no envelope, naquela época era carta, né? Foi na metade do século passado, na segunda metade do século passado, envelopou aquilo, carta, e mandou, tirou cópia, mandou para as universidades do mundo todo, ou quase do mundo todo. É um projeto mundial. Para que um projeto seja tido como algo mundial, daí a importância do Brian Hart. É necessário, vai me fugir aqui, porque eu não sou especialista é ele. Eu não sei se são 2 ou 3, acho que são 3 países em cada continente. 3 representantes em cada continente, para que seja um projeto mundial. E tinha. Na América do Sul, Brasil não foi incluído. Salvo engano, foi Argentina, Uruguai e Chile. Mas Brasil não estava. Depois até o Mauro Capelletti se arrependeu, que ele virou quase que um brasileiro, vinha para cá todo ano e tal, mas foi depois. Quando ele desenvolveu o projeto, o Brasil não participou. Então ele mandou essas cartas para o mundo todo. Mundo todo, não. Para representação quase o mundo todo.
E aí os professores das universidades que ele endereçou, que ele mandou, leram aquela provocação do Mauro Capelletti e falaram, pô, legal, cara, legal. Aqui na Argentina também. A Constituição diz uma coisa, mas você vai colocar na prática, não é tão fácil assim, não. Então esse acesso à justiça que é prometido, ele não sai do papel em algumas vezes. E, por bem, os professores devolveram, contando o que acontecia em cada localidade, mandaram lá para Florença, e eles analisaram, fizeram um estudo a nível mundial, portanto, do acesso à justiça naquele momento histórico. E aí eles emitiram um relatório que visava, portanto, corrigir, propor soluções. E eles identificaram, numa análise comparativa entre esses formulários, que tinham 3 problemas, que eram problemas básicos e que aconteciam no mundo inteiro. O que eles pensaram? Vamos focar os nossos esforços. Já fizeram coisa pra caramba, né? Já foi um projeto significativo. E eles propuseram soluções para esses 3 problemas. Então você aí, Argentina, tem 5 problemas, esses 3 e mais 2, eu já ajudei a solucionar 3, agora se vira aí com os outros 2, né? Naturalmente. E aí o sentido desse projeto acabou sendo, portanto, identificar os problemas e propor soluções para os problemas. E essa ideia de solução para o problema de acesso à justiça consistia, portanto, na eliminação dos obstáculos ao acesso à justiça. O que impedia que na prática as partes pudessem ir a juízo? E aí eles chamaram isso de ondas renovatórias. São as ondas renovatórias do acesso à justiça, ou as ondas renovatórias do processo civil, uma facilitação de acesso ao Poder Judiciário. Vou me corrigir aqui, uma facilitação de acesso à jurisdição, porque não é só o Poder Judiciário quem exerce jurisdição. E aí foram 3 ondas renovatórias. Eles deram esse nome de ondas renovatórias numa linguagem poética, equiparando essa preocupação do Estado em solucionar esse problema, eliminar os óbices, como que a onda do mar. A onda do mar que fica indo e voltando eternamente. Se você ficar olhando a praia, vai ficar vindo onda do mar o tempo todo. E aí o que eles quiseram passar foi essa ideia de que o Estado deve ter uma preocupação contínua em relação ao acesso à justiça. Eles queriam dizer, portanto, olha, isso aqui não é uma solução para todos os males. É necessário continuar investigando o acesso à justiça. Como hoje em dia, o acesso à justiça tecnológico é uma nova preocupação que a academia preocupa, se estuda, está se dedicando. Os soft laws, os robôs, a tecnologia da informação no processo. Será que é igual a quantidade a potencialidade de acesso em toda o poder judiciário brasileiro? A gente fala do Rio de Janeiro, tem uma realidade, e no interior do Nordeste. Será que vai ser fácil para um advogado no sertão nordestino trabalhar com processo eletrônico? Nós devemos ter toda essa preocupação, né? A ordem do dia atual é a tecnologia da informação, toda essa questão de videoconferência, que é muito legal, uma facilitação, mas gera alguns problemas também. Nós devemos nos preocupar com isso. Veja como é que eles tinham razão. Isso não está tratado lá no livro deles, porque é uma preocupação contemporânea. Eles escreveram para o tempo deles, né? Naturalmente. Então, nessas ondas renovatórias do processo civil, essa solução a esses óbices, essas barreiras, esses obstáculos que impediam um efetivo acesso à justiça, eles identificaram 3 situações. Já vou te dar a palavra, Ana. Você quer falar ou apertou sem querer o botão aí? Se quiser falar, deixa apertado ali que eu vou lembrar que você quer falar, tá? Se foi sem querer, deixa rolar. Não precisa fazer nada. Então, a primeira onda renovatória é o aspecto econômico, o que eles chamaram de acesso à justiça dos pobres. O primeiro obstáculo é o obstáculo econômico, naturalmente. Todos podem ir a juízo. Ah, beleza, quero entrar aqui, excelência, quero te fazer um pedido.
Não, tem que pagar custas. 80 mil reais. Pode ir a juízo, mas só pode ir a juízo os ricos. Seria um problema? Seria um grave problema. Nem todos conseguiriam ir a juízo. Então, como o Poder Judiciário, como serviço, como a jurisdição é uma atividade pública remunerada por taxa, nós temos a taxa judiciária, o aspecto econômico, e é assim no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro é assim, porque o profissional que envolve o aspecto jurídico, ele é bem remunerado, é um profissional técnico. Então é caro. O serviço público de fazer justiça é caro, é custoso. Claro que nós temos o aspecto econômico como uma barreira. E aí qual foi a solução proposta? Criar mecanismos que possam atuar ao lado desta cobrança do Estado pelo serviço jurisdicional. O que nós temos aqui entre nós? A justiça gratuita. Por exemplo, a justiça gratuita significa promover até uma isonomia. Quem pode pagar, pode. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, não paga. É isento dessa custa. Justiça gratuita para os hipossuficientes econômicos. Quem demonstrar que não tem condições. Um outro exemplo. Juizados especiais. Nos juizados especiais, o exercício da jurisdição no primeiro grau até a sentença é gratuito. Não só para quem não tem condições de pagar, para qualquer um. Pegar o mais pobre dos brasileiros e o mais rico, os dois podem propor demanda no mesmo dia no juizado e não pagar nada. Porque o sistema nos juizados é gratuito, atenção, no primeiro grau de jurisdição. Mas aí os senhores verão lá na aula própria sobre os juizados. Ok? Um outro exemplo de solução desse problema econômico. Um outro exemplo, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Porque o que é caro para prestar justiça não é apenas o juiz, não. O advogado também, que se mata de estudar. É um profissional qualificado. Os honorários advocatícios são altos, são caros. Então o Estado criou um órgão, uma estrutura do Estado, que presta esse serviço para quem não tem condições de pagar, gratuitamente. Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal, é uma função essencial à justiça. Está aí visto o primeiro aspecto, o aspecto econômico. O segundo aspecto, quanto aos procedimentos. Identificou-se que quanto menor for a quantidade dos procedimentos, mais difícil é acessar. Quando não tinha juizado especial, por exemplo, as demandas simples, elas acabavam sendo afastadas do Poder Judiciário. Não é que o Judiciário, né, que a lei, não havia uma proibição, mas você não ia mover uma ação para cobrar R$500 num procedimento formalizado, custoso, burocrático. Você sabia que ia demorar. A realidade prática demonstra que causas como essas nunca são julgadas. Porque o mesmo juiz tem que julgar causas absolutamente complexas e causas muito simples. O que naturalmente acontece? Dá mais atenção ao complexo. E cada vez chega mais complexo. E os simples nunca são julgados. Então aquelas demandas de R$500, R$1.000, R$5.000, demoravam 40, 50 anos para ser julgado. Nunca eram julgados. Isso acaba ensejando um afastamento desse tipo de demanda. O cara fala, não vou nem propor. O meu vizinho propôs, eu já propus um tempo atrás uma ação parecida com essa e não foi julgada, não vou perder meu tempo indo. Então, reflexamente, a burocratização dos procedimentos ensejava um afastamento, um desestímulo a ir a juízo. Então aqui era um óbice fático, cultural, vamos dizer. Você não ia a juízo porque não vai dar em nada mesmo, deixa para lá. Um afastamento. Quanto mais procedimentos você cria, como falei, os juizados especiais é um procedimento simplificado para causas simplificadas. Para causas com baixas complexidades. Então, vamos ter um juízo que vai julgar só coisa simples. E aí, isso abriu, isso reaproximou
a sociedade, mais a parte mais afastada, os mais carentes da justiça. E segundo óbice, obstáculo era o obstáculo procedimental. Nós tínhamos ainda o problema da tutela coletiva. Porque o direito, ele foi construído e foi desenvolvido numa leitura eminentemente individualista. E o processo civil também. Então, o direito material começou a dar um estudo, uma ênfase maior ao direito coletivo lato sensu, né? Direitos individuais homogêneos, direito difuso, direito coletivo, todas essas espécies que estão no artigo 81 do CDC, artigo 81 do CDC. Direito material deu uma ênfase de estudo maior ao direito coletivo e o direito processual não acompanhava. Então, um exemplo simples que eu sempre passo. Quando o direito material, quando a sociedade, quando o direito voltou os olhos para um aspecto coletivo, meio ambiente é um ótimo exemplo. Ele é de todos. Ao mesmo tempo que ele é de todos, ele não é de ninguém. Ninguém titulariza, né? Então você imagina, você mora numa localidade que passa um rio bonito atrás. E você está vendo que ele está ficando cada vez mais sujo. Começa a passar ali dejetos, objetos. Aí você vai ver, você vai investigar como um cidadão ativo, preocupado com a coletividade, com o meio ambiente, você vê que surgiu uma comunidade, ou que se instaurou uma fábrica, alguns metros, alguns quilômetros, coisa perto ali da sua residência. Aí você vai a juízo. Assim, não, eu quero ajudar a sociedade. O que o juiz te perguntava? Vem cá, o rio é teu? O rio é teu? Não, não é meu, excelência. Se não é teu, sai daqui. Você não pode propor. Não pode fazer nada. Porque você só pode cuidar do que é teu. Uma leitura individualizada do processo. Então o processo ele atrapalhava a efetivação dos direitos coletivos. Porque o processo só sabia lidar com Caio e Tício, sabe? João e Maria, um com um. Processos numa leitura individualista. Isso foi mudando. Foi criando-se, portanto, processos coletivos também. Foi criado um sistema processual coletivo. Aqui entre nós, a CP, Ação Civil Pública, Ação Popular, mandado de segurança, tem um mandado de segurança coletivo também. Então, ACP, Ação Civil Pública, AP, Ação Popular, mandado de segurança coletivo, MSC, mandado de segurança coletivo. Então, são procedimentos para serem aplicados no processo que têm uma vertente coletiva para atender a um direito coletivo, para atender ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e artístico, à probidade administrativa, atender aquela moralidade, aquele conjunto que passa por uma ideia pública de direito coletivo, lato sensu. Ok? Então esse foi o resultado desse projeto Florença, que visava ali implementar uma efetiva garantia de acesso à justiça, no sentido bem literal mesmo, de entrar na justiça. Só que nós não podemos parar por aqui. Falta um último tópicozinho ainda. A preocupação não deve ser exclusivamente, tão somente, com o ingresso no Poder Judiciário, como nós vimos até agora. Quando você vai analisar o serviço público de transporte, você analisa tão somente a porta de entrada do ônibus ou também a porta de saída? Você analisa tão somente se o motorista parou no ponto certinho para você entrar, esperou você passar na catraca, você sentou, a entrada, o ingresso, o acesso ao meio de transporte. Ou você analisa também se ele parou no ponto quando você tocou o sinal, a cigarra, sei lá como é que cada um chama de um jeito. Se ele parou no lugar adequado, se ele conduziu o ônibus, o meio de transporte, de um modo adequado, ou se ele foi igual um louco para tirar a mãe da forca. Você analisa se ele deixou você descer direitinho, se ele arrancou com o ônibus e te derrubou, te gerou um dano.
Você analisa o serviço público de transporte olhando só para o ingresso ou também para a saída? Claro, você analisa serviços públicos de modo geral, com o ingresso, com o desenvolvimento e com a saída. É na totalidade, é na integralidade. Também o serviço público jurisdicional, a atividade jurisdicional, deve ser analisada não apenas com o acesso, literalmente. Então, hoje em dia, quando se fala acesso à justiça, leva em consideração esses obstáculos para o ingresso e também se leva em consideração o desenvolvimento do processo e o exercício da tutela jurisdicional, o serviço que você recebe efetivamente. Tudo isso é levado em consideração. Para que nós tenhamos um processo devido, você tem que olhar o começo, meio e fim. Due process of law, devido processo legal, que nós analisamos na Constituição. Então, quanto à saída, uma leitura substancial, portanto, hoje em dia nós falamos em acesso à ordem jurídica justa. Ou você vai falar em acesso à justiça substancial, alguns chamam acesso à ordem jurídica justa. Porque nessa expressão ordem jurídica justa, tem o acesso à justiça, literalmente, o ingresso, a entrada, e também tem a preocupação com o desenvolvimento e com a saída. E para que nós tenhamos um acesso à justiça substancial, atualizado, contemporâneo, um acesso à ordem jurídica justa, a tutela jurisdicional ela deve observar alguma característica. E as características são, a primeira delas, a tempestividade, que é uma outra garantia fundamental e nós analisaremos em separado. A segunda garantia é a adequação. Nós falaremos da adequação quando das características da jurisdição, né? A tutela jurisdicional deve ser adequada. Isso nos remete à ideia do princípio da correlação, princípio da descrição, ou princípio da congruência. São sinônimos. Significa a mesma coisa. Significa que o juiz julga aquilo que você pediu. Resumidamente, o juiz julga aquilo que você pediu. Artigos 141 e 492 do CPC. Nós veremos isso melhor com calma depois. A tutela jurisdicional deve ser tempestiva, adequada e, item 3, efetiva. A decisão judicial deve sair do papel. Se o juiz determinou que o réu entregue um carro ao autor, o que é a tutela jurisdicional efetiva? É o carro uma hora aparecer com o autor. O Estado não pode parar acreditando que exerceu jurisdição quando afirma o direito, declara quem tem o direito. É necessário que o Estado também efetive o direito que ele afirmou. Essa ideia de efetividade nos remete à execução, tutela executiva, tutela jurisdicional executiva, execução, que tem como finalidade a satisfação das obrigações. Satisfação na prática, a entrega do carro, o cumprimento do fazer, o pagamento da quantia, da condenação. Ok? Então a tutela jurisdicional, para que seja compatível com o acesso à justiça, a tutela jurisdicional deve ser tempestiva, adequada e efetiva. Então vimos a preocupação literalmente do ingresso e da saída em relação à atividade jurisdicional. É dessa forma que se encara o processo civil hoje em dia. As garantias do processo quanto ao acesso à justiça hoje em dia. Estou aqui em dúvida se vou... Então está visto aí, meus amigos. Está visto o acesso à justiça.